Lição número 158. Hoje aprendo a dar como recebo. O que te foi dado? O conhecimento de que és uma mente, na mente e apenas uma mente, isento de pecado para sempre, totalmente sem medo, porque foste criado a partir do amor. Tampouco deixaste a tua fonte, permanecendo tal como foste criado. Isso te foi dado como conhecimento que não podes perder. Isso também foi dado a cada coisa viva, pois só se vive através desse conhecimento. Recebeste tudo isso. Ninguém que caminhe pelo mundo deixou de receber isso. Não é esse o conhecimento que dás, pois ele foi dado pela criação. Tudo isso não pode ser aprendido. Então, o que vais aprender a dar hoje? A nossa lição de ontem evocou um tema que se acha bem no início do livro-texto. A experiência não pode ser compartilhada diretamente da forma que a visão pode. A revelação de que o Pai e o Filho são um só virá a seu tempo a cada mente. No entanto, esse momento é determinado pela própria mente, não é ensinado. Esse momento já está estabelecido. Parece ser bastante arbitrário, mas não há nenhum passo que alguém possa dar nessa estrada que seja apenas por acaso. Esse passo já foi dado por ele, embora ele ainda não tenha embarcado nisso, pois o tempo apenas parece ir em uma direção. Estamos apenas aprendendo uma jornada que já chegou ao fim. Todavia, parece reservar um futuro que ainda nos é desconhecido. O tempo é um truque, um passe de mágica, uma vasta ilusão em que figuras vêm e vão como por magia. Mas há um plano por trás das aparências que não muda. O roteiro está escrito. O momento em que a experiência vem para dar fim à tua dúvida já foi estabelecido, pois nós vemos a jornada apenas do ponto em que ela terminou, olhando em retrospectiva, imaginando que a empreendemos novamente, revisando mentalmente o que já se foi. Um professor não pode dar a experiência, pois não a aprendeu. Essa revelou-se a ele no momento indicado, mas a visão é a sua dádiva. E isso ele pode dar diretamente, pois o conhecimento de Cristo não está perdido, porque ele tem uma visão que pode dar a todo aquele que pede. A vontade do Pai e a sua estão unidas no conhecimento. No entanto, há uma visão que o Espírito Santo vê, porque a mente de Cristo também a contempla. Aqui se faz a união do mundo de dúvidas e sombras com o intangível. Aqui, um lugar quieto dentro do mundo se faz santo pelo perdão e pelo amor. Aqui, todas as contradições são reconciliadas, pois a jornada chega ao fim. A experiência não aprendida, não ensinada e não vista, apenas está presente. Isso está além da nossa meta, pois transcende o que precisa ser realizado. O que nos concerne é a visão de Cristo, e isso nós podemos atingir. A visão de Cristo tem uma só lei. Ela não contempla um corpo e o toma por engano pelo Filho que Deus criou. Contempla uma luz além do corpo,
uma ideia além do que pode ser tocado, uma pureza não obscurecida por erros, equívocos lamentáveis e pensamentos amedrontadores de culpa que vêm dos sonhos de pecado. Ela não vê separação e olha para todas as pessoas, todas as circunstâncias, todos os acontecimentos e todos os eventos, sem que a luz que ela contempla diminua de intensidade de forma alguma. Isso pode ser ensinado e tem que ser ensinado por todos aqueles que querem alcançá-la. Requer apenas o reconhecimento de que o mundo nada pode dar que remotamente possa comparar-se a isso em valor, nem estabelecer uma meta que não desapareça simplesmente quando isso tiver sido percebido. E é isto que dás neste dia. Não vejas ninguém como um corpo. Cumprimenta cada um como o Filho de Deus que ele é, reconhecendo que ele é um contigo em santidade. Assim, os seus pecados são perdoados, pois a visão de Cristo tem o poder de não vê-los. Desaparecem no perdão de Cristo. Sem ser vistos pelo Uno, desaparecem simplesmente porque a visão da santidade que está além deles vem para tomar o seu lugar. Não importa a forma que tomaram, nem quão enormes aparentaram ser, nem quem pareceu ser ferido por eles. Os pecados deixaram de ser, e todos os efeitos que pareciam ter desaparecem com eles, desfeitos, para jamais serem refeitos. Assim, aprendes a dar como recebes, e assim a visão de Cristo também olha para ti. Essa lição não é difícil de aprender, se lembrares que no teu irmão estás apenas vendo a ti mesmo. Se ele estiver perdido no pecado, tu também tens que estar. Se nele vires a luz, os teus pecados terão sido perdoados por ti mesmo. Cada irmão que encontrares hoje te proporciona mais uma oportunidade para deixar que a visão de Cristo brilhe sobre ti e te ofereça a paz de Deus. Não importa quando vem a revelação, pois ela não está no tempo. Mas o tempo tem ainda uma dádiva a dar, na qual o verdadeiro conhecimento se reflete de um modo tão preciso que a sua imagem compartilha da sua santidade invisível. O que lhe é semelhante brilha com o seu amor imortal. Hoje, praticamos ver com os olhos de Cristo, e pelas santas dádivas que damos, a visão de Cristo também nos contempla. Aqui nessa lição, Jesus fala de 4 coisas que a gente pode e que a gente vai comentar aqui, né? Que é o quê? É o conhecimento nato, o aprendizado adquirido, a revelação e a visão de Cristo. Então ele começa aqui o texto trazendo a questão: o que te foi dado? O que tu tens de fato? O que é teu verdadeiramente e não pode ser tirado? E aí ele responde: o conhecimento. Mas o que é o conhecimento? Será que conhecimento é eu ir lá na Índia ou ir em qualquer país aí e conhecer a cultura, os locais, as imagens, as comidas? É eu fazer, quem sabe, um curso, estudar, é ler, né? É fazer aulas? Será que conhecimento é isso? Será que é eu ir em lugares novos, conhecer pessoas novas, saber coisas diferentes, comer sabores diferentes, é ser um eterno estudante? Será que é isso? Não, não é nada disso. Isso não é conhecimento.
Tudo isso é aprendizado, é algo que você ensina a você próprio, é algo que alguém te ensina, que a sociedade te ensina, que os pais te ensinam, que a cultura te ensina, que as escolas te ensinam e que até mesmo as experiências te ensinam. E essa é a grande diferença do conhecimento e o do aprendizado, né? Do conhecimento para o aprendizado. O aprendizado, ele é ensinado, ele é aprendido. Mas o conhecimento não. O conhecimento não pode ser ensinado e nem aprendido. O conhecimento é dado. E se ele é dado, ele é natural, ele é o que é. Ninguém pode tirar, ninguém pode roubar, ninguém pode diminuir ou mudar, né? E como eu falei, ninguém pode ensinar ou querer aprender, né? O conhecimento. O conhecimento, ele realmente só pode ser dado. E aí, o que te foi dado? O que te foi dado? A vida, te foi dado a existência, te foi dado ser como Deus, te foi dado a unidade com Deus, ser a extensão de Deus, ser o filho de Deus, ser a criação de Deus, totalmente uno com Ele. Santo, lembra? Santo é uno, santidade é unidade, sem pecado, ou seja, sem separação. Isso te foi dado, né? Conhecimento, então, é totalidade, é a verdade imutável, é o que é. Conhecimento é Deus, é o ser que compartilhamos com Deus, que é a própria vida, que não pode ser afetada, que não pode morrer. E é isso que te foi dado, o conhecimento de que você é um com Deus, está em Deus e é imutável, ou seja, não pode haver separação de Deus. Você não pode ser diferente de Deus. E se você é capaz de pensar o que eu sou, já passou isso na sua cabeça aí? O que eu sou? Se você é capaz de pensar isso, então você tem o conhecimento total, né? Então você existe, que nem aquele filósofo que falou, né? Penso, logo existo. Sabe aquele filósofo? Ele estava dizendo o quê? Ele estava dizendo assim, ó, eu penso, olha só como eu penso. Se eu penso, então eu existo. Eu existo, porque eu penso, né? E é isso. Cada coisa viva nesse mundo ganhou o conhecimento. Cada coisa que existe, que vive, ganhou o conhecimento. Então, pessoas, animais, plantas, o mar, os morros, tudo o que vive, o que tem vida, ganhou o conhecimento, tem o conhecimento, que é a existência que não morre, ou seja, não pode morrer, não pode mudar e não pode ser diferente de Deus. Então não esqueça, conhecimento é a vida, é a existência, é a totalidade, é a verdade. E isso não pode ser tirado e também não pode ser ensinado. Isso é algo que só pode ser dado, expandido, aumentado. Por quê? Porque esse conhecimento, isso é o estado de Deus. E Deus, ele é amor, ele só expande o que ele mesmo é. Então, só pode ser estendido, aumentado, dado. E esse estado de Deus, né, o conhecimento, isso é o que é. Isso não pode ser mudado. Isso é assim agora. Isso está aqui agora, está aí agora. O conhecimento está aqui, está aí. Então eu não preciso buscar o conhecimento, porque o conhecimento é o que eu sou, é o que todos são. Mas você não percebe que isso é assim, não é? Ou você percebe que isso é assim? Não, provavelmente não. Você não percebe que você já é o conhecimento, né? Você acha que precisa aprender, né? Você não percebe que já é o conhecimento, que já é a existência, que já é a vida, que já é a totalidade e que já é um com Deus. Então, esse estado de conhecimento, o conhecimento, ele precisa ser
revelado. Aqui que entra a revelação. Ele precisa ser revelado a você. A revelação é a experiência de que isso já é assim. A revelação é a experiência do conhecimento. A revelação é a experiência da verdade, de que você já é um com Deus. E isso é intensamente pessoal. Isso não pode ser ensinado, como a gente falou. Não dá para explicar, né? Como eu já disse um monte de vezes aqui nessas lições, o espírito, o conhecimento, ele não cabe em uma forma, não cabe nem mesmo em palavras, ou seja, não tem como explicar, não tem como tentar dizer o que é, né? Realmente tem essa dificuldade de tentar traduzir o que é o conhecimento, o que é o espírito, o que é Deus, o que é a totalidade, porque não tem como ensinar isso. Mas a partir do momento que você confia nisso, confia que é assim, você tem a revelação de que já é assim. Você tem a revelação da verdade, de quem você é, de onde você está, da unidade com Deus, da unicidade. E isso não tem nada nesse mundo, né, que se compare a essa revelação. Não tem nada que pague a revelação do conhecimento, de se saber, de se conhecer. Então você precisa realmente querer isso. Você não precisa buscar o conhecimento, buscar a revelação, porque você já é. Mas você precisa querer a revelação do conhecimento. Você precisa querer a revelação da verdade, né? Isso tem que ser a tua meta, o teu desejo. E o que você vai usar para que essa revelação chegue? Qual vai ser o meio que você vai usar para que essa experiência da verdade se revele aí na consciência? O que vai ser? Vai ser a visão de Cristo. Então, o que é a visão de Cristo? Bom, ver é pensar. Lembra disso? Lá nas lições iniciais nós falamos muito sobre isso, né? E se ver é pensar, então ter a visão de Cristo é pensar como Cristo. Isto é ter como o sistema de pensamento o Espírito Santo. É ser o Espírito Santo, é pensar como Deus pensa. Então, como que é pensar como o Espírito Santo? Como é pensar como Deus pensa? Como é se relacionar com o mundo sendo o Espírito Santo? É olhar para o mundo e aceitar que não tem mundo. É simples assim. Ou seja, você vai perceber o mundo, tá? Os olhos do corpo, vão ver as outras coisas, né? Vai ver, por exemplo, vai ver as imagens, vai ver os problemas, vai ver a enfermidade, vai ver a doença, vai ver a falta de dinheiro. Os olhos do corpo vê tudo como qualquer um tá vendo, tá? Não tem diferença. Mas a sua fé está em Deus, de que a vida, de que a existência não é isso, mas ela é segura em Deus, ela não está sendo afetada pelas coisas que os olhos do corpo estão percebendo, né? Você olha para todas as coisas normalmente, mas tem certeza de que isso não faz parte da realidade, né? Você olha como ilusão. Você vai olhar para o marido e aceitar que não tem um marido, que não tem isso na existência, só na ilusão. É a ilusão. E as duas coisas, a existência, a realidade, não se mistura com a ilusão, né? E olhando tudo, mas certo de que não há separação, não tem separação, né? Você anda pelo mundo sem dar significado a nada, sem dizer que precisa de algo para ser feliz, para estar bem, porque você sabe que já é feliz, já está bem, já é completo, já tem tudo na realidade. Você é um com Deus. Então, o Espírito Santo não dá realidade a esse mundo, porque sabe que a realidade é Deus, é a vida, é a existência que é imutável. A mentalidade do Espírito Santo faz você ver de forma una. Isto é, você não dá mais significado a uma coisa, né? E a outra coisa, né? A coisas separadas, de forma separada. Porque
Os significados, eles vêm do medo, né? Ele vem do sistema de pensamento da separação. Ele não está nas coisas em si, né? A gente viu isso até lá nas primeiras lições. Lembra bem lá no início? Lá foi ensinado já a visão de Cristo, né? Se quiser, depois até volte lá naquela primeira lição, na segunda lição, né? E pode até recapitular um pouco, porque é exatamente aquilo que nós falamos lá, né? Que foi trazido lá. Sou eu que dou significado a cada coisa individualmente, a partir das minhas crenças, a partir do medo de Deus. Então, quando essa consciência ela se torna agora a mentalidade certa, ela não está mais no sistema de pensamento da separação, mas está no sistema de pensamento do Espírito Santo, não tem mais medo, porque o medo é o pensamento de separação. Então não tem mais crenças, não tem mais medo, não tem mais significado separado. Tudo é Deus, só há certeza da realidade. Todas as coisas que os olhos do corpo ali estão percebendo, agora têm o mesmo propósito, que é o quê? Que é me lembrar de que não há separação. Eu não vejo mais separação. Eu só foco em Deus, tudo é Deus, só há realidade, só há uma existência. Então, cada coisa que se percebe com os olhos, o foco da consciência, ainda que os olhos estejam percebendo uma coisa, outra coisa, o foco da consciência tem que se manter no mesmo lugar, que é em Deus, que é na verdade, que é na totalidade. E isso, né, a visão de Cristo, que é dar essa mentalidade a todas as coisas que se percebe, é a única coisa que você tem que fazer constantemente, todos os dias, a cada minuto, a cada hora e com qualquer coisa, né? É essa visão de Cristo, é essa prática aí que é isso que você pode ensinar e aprender. É isso que vai garantir a experiência, que vai garantir a revelação do conhecimento que já é. É isso que vai dar a revelação do que já é. Então, essa é a prática.